E aí, moçada, tudo bem? Terceira questão da lista 1, proposta pelo canal Matemática em Destaque, de revisão de geometria plana, para você, aluno que vai fazer a prova do Colégio Naval e EPICAR e também provas de oficiais em geral. Tudo bem? Então, antes de mais nada, eu já peço com todo o carinho que você, antes mesmo da solução, já deixa o seu like e se inscreva no canal para você ficar a par de todos os acontecimentos que vão ocorrer aqui no Matemática em Destaque. Perfeito, galera? Então, vamos à solução da questão de número 3 que está aparecendo aí na tela. Por um ponto P exterior a um círculo de centro O e raio 1, traça-se, lembrando que o ponto P é exterior à circunferência, raio da circunferência 1 centímetro, traça-se uma secante que intercepta a circunferência do círculo dado nos pontos A e B nessa ordem. Traça-se pelo ponto A uma paralela reta PO que intercepta a mesma circunferência no ponto C. Sabendo que o ângulo OPA mede 15 graus, o comprimento do menor arco BC em centímetros é... Bom, galera, primeira coisa que você deve fazer, você já sabe o que eu vou dizer. Não já sabe? É fazer toda essa análise baseado numa excelente figura. Sim, você tem que desenhar isso de forma plena. Então está aqui a circunferência de centro O e raio 1 centímetro. Tá legal? E de um ponto P, moçada, vamos supor que o ponto P, eles estejam aqui. Ó. Eles estejam, tá lá, né? Ele esteja aqui. E se desse ponto P eu traçar uma reta secante, o que é uma reta secante, moçada? É uma reta que intercepta a circunferência em dois pontos distintos, na ordem A e B. Então, o primeiro ponto de interseção é o A e o segundo ponto de interseção é o B. Perfeito? Então, tá aí a primeira parte do enunciado. Traça-se pelo ponto A uma paralela à reta PO. Então, vou traçar aqui a reta PO, tudo bem? E do ponto A eu traço uma reta paralela a PO. Está aqui a reta paralela a PO, onde O é o centro da circunferência, que intersecta a mesma circunferência no ponto C. Então está aqui o ponto C. Sabendo que o ângulo OPA, está aqui o ângulo OPA, moçada. Sabendo que ele mede 15 graus, o comprimento do menor arco BC é... Então vamos lá. Então ele quer o comprimento deste menor arco BC, comprimento este que eu estou chamando de L. Perfeito, moçada? Então acabamos de montar a figura inteira que corresponde ao enunciado desculpa, dessa questão. Então vamos à solução propriamente dita dessa questão. Então a primeira coisa que nos chama a atenção, e eu sempre digo isso para os meus alunos, é que apareceu a informação de paralelismo em uma questão. Ele diz que traça-se pelo ponto A uma paralela à reta PO. Então sempre que você tem duas retas paralelas, AC paralela a PO, vou anotar isso aqui para você, ó. A reta AC é paralela à reta OP. Então, sempre que você tem retas paralelas mencionadas numa questão, você já desconfia que você vai usar o conceito de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, aqui você tem justamente essa estrutura. Você tem duas retas paralelas, AC e OP, cortadas por uma transversal, que seria o segmento AP. Então você tem duas paralelas, AC e OP, cortadas por uma transversal AP. Então eu vou anotar isso para você ter tudo bonito
na sua cabeça. Então, com transversal AP. Tranquilo? E utilizando os conceitos de retas paralelas cortadas por uma transversal, se esse ângulo mede 15, este ângulo ele é correspondente ao 15. Tudo bem? Lá no conceito de retas paralelas, você tem que esses dois ângulos são correspondentes. E todos os ângulos correspondentes eles são iguais. Então o ângulo do vértice A ele mede quanto? 15 graus. Perfeito, galera? Então essa é a primeira conclusão que a gente chega. E qual é a segunda conclusão que a gente chega? Olhando para esse mesmo ângulo de 15 graus de vértice A, você percebe que o vértice desse ângulo de 15 graus é um ponto que pertence à circunferência. E todo o ângulo cujo vértice é um ponto qualquer da circunferência, ele é chamado de ângulo inscrito à circunferência. Nós, inclusive, já resolvemos uma questão onde a gente fez uma revisão sobre essa parte de ângulo inscrito em uma circunferência. Perfeito? Então está aqui mais uma vez utilizando um conceito de ângulo inscrito à circunferência. E qual é a relação que existe entre o ângulo e o arco de circunferência que ele enxerga, galera? Então nós temos que o ângulo é a metade do arco que ele enxerga. Legal? Então 15 é a metade da medida do arco BC. Tá legal? Você já me deu a resposta de cabeça, mas só estou fazendo aqui tudo detalhado para que quem tem dificuldade consiga acompanhar. Tudo bem? Então, para você que já falou que o BC valia 30 lá no início, parabéns, você está voando. Então, esse arco BC aqui, galera, eu vou até apagar esse L, que a gente quer o comprimento. Então, esse arco, ele tem medida angular de 30 graus. Tudo bem até aí? Beleza, mas ele não quer a medida angular do arco BC. Ele quer a medida desse comprimento em centímetros, ou seja, ele quer a medida efetiva desse comprimento. Legal? E qual é o terceiro e último passo? Você percebe, galera, que este arco ele é um arco de 30 graus. Então você tem que lembrar do seguinte aspecto. Qual é o comprimento angular associado a uma circunferência? Não é 360 graus, moçada? Então, se o comprimento angular associado a uma circunferência é 360 graus, 30 graus não equivale a 1/12 do comprimento dessa circunferência? Ou seja, 30 dividido por 12 não dá 30? Então é isso que você deveria utilizar para matar finalmente essa questão. Então o arco BC, vou escrever isso daqui, é o 1/12 do comprimento da circunferência. Então é 1/12 do comprimento da circunferência. E você já sabe a medida do comprimento de uma circunferência. Beleza? Você não já sabe a medida do comprimento de uma circunferência? 2πr. E aí a nossa questão está morta. Então o comprimento do arco BC, que agora sim eu posso colocar L, é 1/12 do comprimento da circunferência, que é 2πr. Perfeito? Onde R é o raio da circunferência que foi informado que vale 1. Então isso daqui vai ficar 2π vezes o raio que é 1. Tudo isso dividido por 12. Nós podemos efetuar o cancelamento do 2 com 12 e concluir que o comprimento do arco
básico BC, como nós queríamos no início da questão, ele vale π sobre 6 centímetros. Então você não pode confundir medida angular com medida linear de centímetros. Perfeito, moçada? Cuidado com isso. Tá legal? Poxa, o candidato que olhou para esse 30 centímetros e foi naquela ideia de transformar de grau para radiano, daria na sorte a resposta correta. Na sorte. Então está aqui a solução precisa dessa questão, que o gabarito é a letra B. Beleza? Questãozinha legal, onde você continua com a ideia de treinar muito montagem de figuras, e isso é muito importante, e aplicar os conhecimentos aí básicos de geometria plana. Perfeito, galera? Então espero que você tenha entendido essa questão. Coloque aí nos comentários qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer questão, qualquer assunto que você gostaria que eu fizesse aqui no canal. E nos vemos na próxima questão. Forte abraço e bons estudos!